Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Descansaram? Agora é hora de retomar, não é mesmo? Nós vamos fazer então uma aula de revisão. A aula escolhida foi dominar linguagem no parágrafo de introdução, porque a maior dúvida quando a gente faz uma redação é logo de início pensar, e agora, como que eu devo começar essa redação, não é mesmo? Então vem com a gente, vamos resolver logo esse problema e revisar como é que foi essa aula. Vamos lá? Bom, cada pessoa tem uma forma de escrever, um jeito de escrever. E aí, como iniciar a introdução de uma redação? Você pode pensar em 4 passos para iniciar. O primeiro é como a declaração. Você pode apresentar o tema e logo após a tese, no seu parágrafo de introdução. O segundo você pode iniciar com uma pergunta. E essa pergunta deve ser respondida durante a redação. Terceiro passo, você pode também iniciar com um dado histórico, sempre com indicação precisa de datas, referências dos acontecimentos históricos, ou por uma comparação, assemelhando ou opondo coisas. Na aula passada, nós aprendemos a interpretar fatos e opiniões, como definir a tese. Nessa aula, nós vimos vários itens necessários para que você defina a matéria. Eram eles: antes de ser um bom escritor, é preciso ser um bom leitor, os valores inscritos nos textos, possibilidades de posicionamento assumindo a tese, modos de expressão de posicionamento, fugindo de expressões de senso comum, cuidado com os direitos humanos e escolha das pessoas gramaticais, seleções lexicais e posicionamento. Pessoal, o principal objetivo dessa aula é mostrar a função dos elementos de construção e as estratégias de elaboração do parágrafo introdutório. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que você relembrasse que alguns conceitos muito importantes, como a leitura atenta à coletânea, aos textos de apoio, a necessidade de um planejamento textual, o fato da informação ser anterior ao problema e a possibilidade de posicionamento. Então, pessoal, nessa aula nós vamos estudar a estrutura ortodoxa. O que seria o significado de ortodoxa? Ortodoxa significa aquela que segue fielmente um princípio ou uma doutrina. Existe até, não sei se vocês conhecem, a Igreja Ortodoxa, que significa isso. Enfim, existem diversas formas de se organizar um texto. Trata-se dessa chamada estrutura ortodoxa, da dissertação. Então, o texto possui 3 partes, não é mesmo? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Estudar a estrutura ortodoxa parece ser a estrutura mais adequada por diversos motivos, entre os quais a gente pode destacar que não é uma tarefa simples organizar as ideias e apresentá-las para uma banca, examinadora, de forma bem coerente. A estrutura, ela constitui um meio extremamente eficaz de promover toda essa organização. Todos os exemplos de redações que obtiveram notas máximas, elas utilizaram dessa estrutura, ok? Seguindo um pouco aí a apostila de vocês, a introdução ela é a abertura do texto dissertativo. E é por meio dela que o leitor estabelece o contato inicial com o texto. É nela que se revela, muitas vezes, o posicionamento do candidato. Os elementos que virão a seguir são a tese, o tema e contexto.
No próximo parágrafo, ele fala que vale uma metáfora como um trailer de filme. O que é isso? Ele compara esse parágrafo introdutório a um trailer de um filme. Que faz o quê? Quando você assiste o trailer, ele dá aquela sensação de você estar fazendo uma leitura gostosa e atrativa, sedutora. Essa leitura, ela está fazendo um apanhado das ideias básicas desse texto, sem, contudo, desenvolver e explicar. As informações do primeiro parágrafo, elas devem ser retomadas depois e justificadas e ampliadas em que parte? No desenvolvimento da dissertação. Estratégias de composição de introduções. Os candidatos, eles têm diversas formas e estratégias para elaborar esse parágrafo introdutório. Vou falar algumas que podem ajudar. Primeira, estabelecer uma comparação por oposição ou por semelhança. Traçar uma trajetória histórica. Elaborar uma pergunta retórica. Dissertar por meio de uma narrativa, de uma descrição. E apontar as teses em circulação. Página 243, exercício 1. Imagine que um aluno, em um dia em que ele julgou estar muito inspirado, tenha produzido o seguinte parágrafo de introdução por meio de uma definição. Hipótese é uma coisa que não é, só que a gente diz que é para ver como seria se fosse. E tem gente que acredita nisso, o que é ruim para todos. E se não é, mas pensam de verdade que é. Ninguém faz nada para mudar o que está errado, mas continua acreditando que fez. Trata-se de um parágrafo bem-sucedido? Justifique sua resposta. Não, né, pessoal? A definição, do ponto de vista do conteúdo, até que está correta. No entanto, do ponto de vista da expressão, não. A seleção e a combinação das palavras que ele usou e a relação das ideias dos períodos levam a uma leitura tortuosa, muito confusa. Questão B. Reescreva a introdução, valendo-se ainda da estratégia adotada, mas apresentando as mesmas ideias com clareza e precisão. Bom, existem várias possibilidades de resposta. Vou passar para vocês uma delas. Ficaria da seguinte forma: hipótese não é fato. Existe uma tendência a considerar como existente uma ideia que muitas vezes apenas está esboçada em um papel. Isso é um grande equívoco. Ao iludir-se com a perspectiva de uma ação, o indivíduo se acomoda, conformando-se apenas com a sugestão de mudanças. Página 244, questão 2 do Enem. Vou ler para vocês o texto Transtorno de Comer Compulsivo. O transtorno de comer compulsivo vem sendo reconhecido nos últimos anos como uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos. Porém, diferentemente da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar ganho de peso com os métodos compensatórios. Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, sentimentos de culpa e de vergonha. Muitas pessoas com essa síndrome são obesas, apresentando uma história de variação de peso, pois a comida é usada para lidar com problemas psicológicos. O transtorno do comer compulsivo é encontrado em cerca de 2% da população em geral, mais frequentemente acometendo mulheres entre 20 e 30 anos de idade. Pesquisas demonstram que 30% das pessoas que procuram tratamento para obesidade ou para perda de peso são portadoras de transtorno do comer compulsivo. Considerando as ideias desenvolvidas pelo autor,
Conclui-se que o texto tem a finalidade de. A resposta correta é a B de dado. Expor de forma geral o transtorno compulsivo por alimentação. Ainda na página 244, a questão número 3. O gordo é o novo fumante. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. De um lado, que há por trás de uma positiva discussão sobre saúde, por outro, algo de podre, o nascimento de uma nova eugenia. O que significaria eugenia? Nós temos isso aqui no glossário. É um estudo de ampliação de métodos para melhorar as características de uma espécie. Então, com base no texto, vamos à resposta. Resposta. Com base no texto, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a resposta A. Ao relacionar o termo podre ao termo eugenia, o enunciador revela um argumento e, consequentemente, uma opinião em relação ao assunto. Muito obrigada por terem acompanhado essa aula de revisão. Nossa próxima aula é de correção de exercícios, onde faremos a correção dos exercícios juntos. Muito obrigada e um grande abraço.